Deus vai voltar a interferir na grande tribulação. Na verdade, hoje, você vai saber não uma grande revelação, mas três, em três fases. Vamos lá, então. Tenho dito há anos, pelo menos 5, que o Criador vai voltar a interferir na grande tribulação. Assim como tenho dito que os sinceros sairão dos templos, do sistema, dessa matrix metafísica. A verdade é tão clara como o rio azul puro, puro, e aqui é, deixa eu voltar aqui, puro. Falamos no vídeo Rio Azul, você que não assistiu, assista, claro. Bem como um cristal do jardim do Éden. Consciências boas sempre serão boas, e consciências más sempre serão más. Não tem como mudar isso. Onde cada um só pode oferecer o que tem e o que de fato é. Todos se revelam, todos se manifestam. O bom pode ser humilhado. Eu vou repetir. A pessoa que revela uma consciência boa, ela pode ser humilhada. Não é nem justamente, é injustamente. Como Jesus sofreu, veja meu vídeo, a cruz não doeu, sendo abandonado por todos. E neste vídeo eu ensinei vocês que só tinham 4 ao pé da cruz. A mãe dele, a tia dele, o irmão dele e Maria Madalena, que era íntima dele. Esses 4 são família, não vale. São família. Você entende quando eu digo não vale? Aí eu disse para os irmãos ontem em Itapema, na verdade, todos o abandonaram. Não eram 4 que estavam ali, todos o abandonaram, porque os 4 são família. A verdade é que Jesus fez o bem sua vida toda aqui em carne e todos o abandonaram. Ele continuará sendo bom, sofrendo as injustiças, este homem, esta mulher que tiver uma consciência boa. Mas se mal ele for, então se revelará. Primeiro conheçamos a visão panorâmica de todas as coisas, um gráfico que eu fiz para vocês entenderem as interferências do Criador na história. Observe. Nós temos aqui o primeiro período que eu subdividi é a criação até o Jardim do Éden. Nesses dias que podem representar muito tempo, o tempo do homem, o Senhor, até o Jardim do Éden, interferia 100%. Veja lá no topo, 100%. Depois de Adão, quando este saiu da inocência para a consciência, até Abraão, 2000 anos, 80% de interferência. Ainda não tinha um povo, e aqueles que tinha ele interferia direto, como pode ser o caso poético, considerado poético de Jó, como pode ser o de Ló, como pode ser o de José, o de Isaque, o de Jacó.
Moisés até Davi, Abraão até Moisés. Veja que de Adão até Abraão, 80%, Abraão até Moisés sobe um pouco, porque agora ele chama para ser uma nação. Então, por ele ter chamado e querer fazer uma nação, um povo escolhido, que no fim, ele acaba chamando esse povo de meretriz, porque se envolveu com as práticas mais horrendas que ele mesmo proibira, tantas vezes refutou, tantas vezes alertou, e o seu povo não ouviu, o traiu, o abandonou, mas ele interferiu, fez sua parte quando envolvia o seu povo, Abraão até Moisés, Moshe até Davi. No período de Davi, Saul, Davi, Salomão, Roboão, nos reinados e depois no cativeiro babilônico, o Senhor passa a interferir 50%. Há uma queda drástica da sua interferência pela rebeldia e desunião do seu povo. Então, de Davi até Jesus, o Senhor começa a voltar a interferir aos poucos, até chegar o Salvador em carne, o próprio Espírito que se fez carne, Deus Espírito, consciência maior que se faz carne agora. E ele, em 95%, interfere. Não interfere totalmente, porque ele não pede anjos para protegê-lo. Ele não salva, cura e liberta todos os oprimidos, mas aqueles que estavam próximos, aqueles que eram seus próximos, aqueles que se aproximavam dele. Eu vejo muita gente hoje preocupada com gente na África, na Ásia, achando que é sua obrigação. A sua obrigação é o seu próximo. Você será cobrado do seu próximo. Porque nem o Deus em carne, quando esteve aqui, foi para o mundo inteiro salvar todo mundo. Mas ele cumpriu sua obrigação com os próximos dele. E salvou na cruz a todos nós. Pedro e Paulo, até 100 depois de Cristo, o Senhor está interferindo. Absolutamente. Absolutamente. Com grandes sinais. Por quê? Para que eles crescem com propósito, para que houvesse salvação, para que eles não fossem devorados pela liderança religiosa e política, para que eles pudessem ter tempo de plantar a semente. Em 100, depois de Cristo, Tito Domiciano, na morte de João, 95, ano 95 até os dias de hoje, passado 2 dias, segundo Oséias 6, 2000 anos, nós temos um declínio como nunca houve na história. O povo, você tem Constantino, você tem as compilações, as adulterações, os ataques, o dogmatismo, as cruzadas, a busca pelo poder, a disputa pelo monte do templo, pelo templo, a guarda do templo, depois o tempo do renascentismo, iluminismo, reforma protestante, pentecostais, mais desunião, mais fragmentação, mais busca por terceiro e poder. E nunca houve um declínio tão forte, tão profundo, onde o Senhor deixa de interferir. E se você me perguntar onde estamos, Áquil, nós estamos nos 5%. Note que nesse V que o gráfico faz, ele simplesmente é o ponto mais baixo da história, a quase zero. Mas vem aí a grande tribulação, e falta muito pouco. E note que na grande tribulação ele volta num aclive a interferir até o milênio, e no milênio até o juízo final ele interfere 95%, como interferirá agora na grande tribulação, mas ele não interfere 100% como interferia na criação, no Jardim do Éden ainda, nem quando esteve em carne, nem na grande tribulação, nem no milênio, nem no final do milênio, quando Satanás é solto por um pouco de tempo, Apocalipse 20. Ele só volta a interferir 100% no juízo final, na nova terra e no Geena da aniquilação. Agora veja a minha frase ali embaixo, para que tudo isso faça sentido, para que você registre e entenda. Ele voltará a interferir na grande tribulação, assim como interferia
quando esteve aqui em carne. Que coisa boa. Vamos mais. As 3 fases, então, 3 grandes revelações de hoje da interferência na grande tribulação. Isso aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. Pegue sua escritura, pegue seu conhecimento, se é que tem, sua sabedoria, visão, seu senso crítico, se é que possui, sua sensatez, e julgue. Aprenda, absorva e ajude outras pessoas. 1. Deus volta a interferir. Quando? Nos primeiros 1260 dias da grande tribulação. 2. Os filhos de Deus também voltam a interferir. Mas não são todos. Pelo menos é o que se subentende. Daniel, Apocalipse. Nos segundos 1260 dias da grande tribulação. 3. Satã volta a interferir diretamente quase no final dos 6 a 7 anos. Vejamos o gráfico, então, para entender. Para entender sobre Satanás, esse ponto 3, eu só quero aqui abrir um parênteses. E nesse parênteses eu quero dizer para você assistir o vídeo Jardim do Éden, assim como tudo começou, terminará. Lá eu falo sobre Satanás. O fruto do terceiro poder é o mesmo e continua em vigência hoje, até o fim. Observe atentamente as 3 grandes interferências em 3 grandes revelações, em 3 grandes fases distintas, no mesmo tempo, chamado grande tribulação. Mais um gráfico. Seja sábio e entenda. Nós temos então tempo, como dito pelos profetas, nos primeiros 1260 dias. Essa primeira coluna cinza escuro representa Deus, a cinza clara os gênios, a cinza médio escuro, médio claro, Satã. Nas primeiras 3 colunas nós temos esse primeiro tempo, essa primeira metade da grande tribulação. Agora, quando vai começar a grande tribulação em breve, veja meu vídeo 2033, segundo Oséias 6, segundo o entendimento de toda a Escritura. Perceba que Deus interferirá no começo da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, em quase 100%. Você está vendo? Em quase 100%. Depois veja que os gênios estão em 50%, assim como Satanás, porque é um tempo de paz e segurança, de mordaça, de censura, de perseguição indireta e de início do estabelecimento do ecumenismo, da paz mundial, da ONU religiosa, da ONU política, daquela nova ordem de Apocalipse 17:17. Então temos tempos, como dito pelos profetas, num segundo momento, nos segundos 1260 dias, na segunda parte da grande tribulação, 1260 dias, onde Deus continua interferindo em 90%, mas os gênios vêm à Terra, os filhos de Deus voltam à Terra e voltam para interferir na humanidade. Nessa segunda metade, assim como Satanás, no final, também volta, e nós temos ali metade de um tempo e Deus continua agindo, não 100%, para não interferir totalmente no livre-arbítrio do homem, até porque eu tenho um vídeo sobre escatologia e apocalipse no curso Desteologizando, onde eu sou uma das únicas pessoas, talvez a única, que diga que o apocalipse é a narrativa, a narração da história daquilo que o homem vai fazer conforme a música
de Milionário José Rico, na verdade nem deles é, mas ficou conhecida na voz deles, o último julgamento que nós vamos cantar bem alto no encontro de Sumaré, Estância Árvore da Vida, 5 anos, 19 a 21 de maio. Metade de um tempo, veja, agora Satanás e os 72 filhos de Deus, os filhos de Deus e Jó juntos, assim como mostram duas passagens do livro de Jó, eles estão juntos mais uma vez e aqui na terra, nessa dimensão, para agir contra o homem. E então nós temos a volta única, nem parte A, nem parte B, mas única, como disseram os varões, que apareceram em Atos capítulo 1, registrado por Lucas, dizendo, assim como subiu, voltará. E ele volta, como diz Apocalipse, com todo o poder, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e quando ele volta, ele destrói o mal com um assopro. E ele é esse assopro, esse poder, todo o fôlego de vida, toda a existência, vida e morte, destruição e construção. Ele é o Deus do caos e ordem, ele é o Deus do amor e ódio, ele é o Deus da ambiguidade, ele é o Deus da luz e trevas, ele é o Deus que dá livre-arbítrio às suas criaturas crivadas para que escolham. E as que escolheram o mal terão o seu mal, porque ele vem com todo o poder. E aí acontece o meu vídeo Batismo com Fogo, arrebatamento para Jerusalém, arrebatamento do joio, e tantos vídeos que eu tenho sobre isso. É a segunda e última volta de Jesus. E agora veja o gráfico. Cinza, última parte, coluna representando Deus. Deus volta a interferir em sua volta 100%. Perceba que em poucas vezes na humanidade ele interfere 100%. E dessa vez, novamente, chega no seu máximo de interferência. O Criador está voltando. Vamos entender então, segundo a Escritura e por revelação, por visão, essas três partes, três fases de interferência. A primeira, Deus volta a interferir. Ele volta a interferir como nos dias que esteve aqui em carne. Nunca o Criador se envolveu. Deixa eu consertar aqui. Nunca o Criador se envolveu em seu sistema, e é isso que significa mundo, sistema de coisas, apresentado assim no original lá em 2 Coríntios 4, mundo, sistema, holograma, onde criva as suas criaturas, como fará agora na grande tribulação, prestes a começar. Ele agora, de forma inédita e única, singular, interfere com suas duas varas. A primeira, a congregação de Israel. E a segunda, a congregação das nações, das ilhas dos gentios. Simultaneamente, em tempo, tempos e metade de um tempo. Dias que foram abreviados para que as carnes pudessem resistir ao final desses dias como nunca houve na humanidade. Vejamos o exemplo de Apocalipse 11. Lê comigo, versículo 2 em diante. Exclua, porém, o pátio exterior, tipológico, não o meça, pois ele foi dado aos gentios, é o pátio dos gentios. Na verdade, nós temos na aula 5 sobre tempo do curso de Sistematizando a figura, onde eu mostrei para vocês que o pátio de Salomão, o templo de Salomão, tanto o primeiro como o segundo, tinha nesse pátio onde Jesus estava todo dia, onde os discípulos estavam, que era o centro da cidade, onde se comercializavam coisas, onde se conversava, se encontrava, onde as pessoas praticavam festas religiosas, onde as pessoas atravessavam aqui e ali para ir na guarda do templo, para acessar o próprio templo, sacrifícios, nas festividades que já disse, de rituais e cerimônias, e também para a escola rabínica.
Ali naquele lugar nós tínhamos o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, e entre esses pátios nós temos também, além das muralhas, o próprio templo. O pátio da frente, que é o pátio dos gentios, representava já desde o seu início, quando Deus viu, por dureza do coração de Davi, que resistia ao que ele disse, à essência do que ele disse, Deus sabia disso e fez de propósito. E depois Salomão perverteu ainda mais e se distanciou ainda mais, levando até o fim a ideia de construção do templo. E se assim foi, então o Senhor aproveitou a ideia da construção, já que os sacrifícios eram importantes e tinham muita representatividade simbólica e conotativa. Nós temos uma representação espiritual em cada elemento desse templo, inclusive nesse pátio dos gentios. E note que esse pátio, e é isso que está dizendo Apocalipse 11, ele representa exatamente o que nós vamos ler agora. Em seguida, em vermelho, destaco. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, isto é, 1260 dias. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Veja como Deus volta a interferir. Esse é só um exemplo. Eu disse, vejamos o exemplo. É um exemplo do que Deus vai fazer na grande tribulação, só para vocês entenderem como ele voltará a interferir. Aí, avancemos até que no versículo de número 5, encontramos, se alguém quiser causar-lhes dano, e muitos vão querer matar Moisés e Elias, que representam todo o Velho Testamento, profetas e a lei. E é por isso, não é à toa, que Miguel disputou o corpo com Satanás de Moisés. É óbvio que se ele disputou o corpo de Moisés, é para preservar, para que seja utilizado em momento oportuno. Haja vista, Deus não faz nada sem propósito. Muito menos delegar uma função, uma tarefa de enfrentar Satanás ou de preservar o corpo de Moisés. Se ele fez assim, se ele delegou assim, é porque tem um propósito, evidente. E assim é para Moisés e Elias essa passagem. Muitos vão querer matar eles. E nós veremos isso pela imprensa mundial. Da boca deles sairá fogo, então, que devorará os seus inimigos. Eu quero que você preste atenção. Devorará os seus inimigos. Você sabe que Satanás fará prodígios mentirosos artificiais. Você sabe que Satanás, que é a representação de todo o mal personificado e corporificado na pessoa do antimessias, assim como Deus é espírito e personificou, corporificou no corpo de Jesus Cristo? Veja meu vídeo sobre quem é Jesus Cristo, o holograma do Pai. Assim também Satanás é a materialização do holograma do mal. Satanás está personificado neste homem chamado iníquo. E ele, como antimessias, enganou muitos, quase todos. E ele fará prodígios que, se possível fosse, não é possível. Semântica, português. Não é possível, mas se fosse, enganaria os escolhidos. Mas é por que vai sair da boca, seja tipológico ou seja físico, e aqui nos leva a crer que é físico, serão sinais. Por que sairá fogo físico, material, da boca de Elias e Moisés? Porque o antimessias também faz este sinal. Como o antimessias descerá fogo de mentira dos céus, fogo artificial, fogo de mentira, assim como é possível também ele fazer, pela personificação de todo o mal, descer fogo dos céus, como aqueles bruxos fizeram as varas se transformarem em serpentes.
Mas o que é que Moisés fez? Pelo Espírito do Senhor, Moisés fez com que a vara dele e o cajado dele se transformasse numa serpente maior, que devorou todas as outras. E agora também sairá fogo da boca de Moisés e de Elias. E Elias é o profeta do fogo. E Moisés é aquele que já está acostumado com uma sarça ardente. E esses homens, vai sair da boca deles fogo que vai devorar todos os inimigos que foram enviados por sacerdotes de hoje e o sumo sacerdote, que estarão por trás de toda a farsa da Arca da Aliança. Veja meu vídeo, Arca da Aliança, imagem da besta, do terceiro templo e do antimessias. Salomão, veja meu vídeo, aquele que unifica as 3 maiores religiões da terra. Ele é o pai, ele é a paternidade das 3 religiões maiores da terra. Salomão é o elo que junta todas as religiões e produz a hegemonia religiosa do sistema. Veja por que Deus volta a interferir. Por que sai fogo da boca de Elias e Moisés? Tem um propósito. Deus não manda fogo do céu à toa. Não seja tolo, não seja místico, não seja ignóbil. Deus manda fogo dos céus quando tem propósito. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Olha o que Deus deu para eles se protegerem neste mundo com tantas armas. Em meio a um caos mundial, de uma ordem mundial, de um antimessias que é o próprio Satanás em corpo, eles têm fogo de suas bocas para que possam destruir qualquer pessoa que queira causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu. Elias, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Veja, fechar o céu, tipológico. E tem poder para transformar a água em sangue, Moisés. E ferir a terra com toda sorte de pragas, Moisés. Quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta os atacará. Mas a besta, o antimessias, que é a personificação de Satanás, como Jesus é a personificação do Pai Espírito, vai vencê-los e vai matá-los. Os seus cadáveres então ficarão expostos na rua principal da cidade e muitos judeus ficarão tristes, decepcionados, porque antes estavam esperançosos com o testemunho deles. Esse lugar que é Jerusalém, que espiritualmente é chamado de Sodoma e Egito, onde o nosso Salvador foi crucificado, mais uma vez vai abandonar esses profetas, mesmo tendo visto sair fogo da boca deles. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, nações e línguas contemplarão os seus cadáveres em toda a imprensa mundial. E nós aqui veremos você, aonde você estiver, verá pela imprensa mundial. E eu estarei fazendo vídeos, seja no lugar que for, seja por e-mail, seja por qualquer ferramenta, seja onde for, da forma que for, enviarei a vocês, dizendo a vocês, lá estão as 2 testemunhas. Elas daqui 3 dias e meio. 3 dias e meio. Se levantarão. Se levantarão. E não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Olha como as pessoas estarão envolvidas num ecumenismo tão fortalecido, uma hegemonia pós-cristã. E nós já estamos nessa fase, nesse momento, estamos chegando aonde eles vão festejar pela morte desses 2 homens. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles o quê?
Veja meu vídeo, Rio Azul. Quem é o Espírito de Deus? Quem é Deus? Deus é Espírito. E quem é Ele? É o sopro, Ruá, Kadosh. Sopro de vida, fôlego de vida, ar. E o Espírito de Deus entra dentro deles e eles ficam de pé. E um grande terror toma conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse: subam para cá. Mais uma vez, aqueles que se apareceram com o corpo intacto, preservados no Monte da Transfiguração para os discípulos, agora não sobem em carruagem de fogo, nem sequer com a ajuda de Miguel, mas sobem ao ouvir a voz. E como é que eles sobem? Assim como Jesus subiu. Veja, Jesus morreu nessa cidade, Jesus ficou 3 dias morto e ressuscitou. E agora a mesma coisa acontece com as duas testemunhas, eles ficarão 3 dias e meio mortos ali, não crucificados, mas numa praça. E todos vão abandonar eles. E quando eu digo todos, todos da terra, terra de Israel. E eles sobem. Sobem como Jesus subiu, numa nuvem. Enquanto todos os inimigos olham. E assim como quando Jesus morreu, houve um terremoto, haverá um terremoto e uma 10ª parte da cidade vai ruir. E 7.000 pessoas vão morrer. E nós saberemos disso e veremos isso pela imprensa mundial. E os sobreviventes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus dos céus. E eu estarei aqui narrando cada momento desse e festejando cada momento desse com vocês. Ele não protegerá a todos. Frase minha. Milhões vão morrer. Mas os que forem degolados, decapitados, os que forem enforcados, presos, mortos, todos esses mártires serão recompensados na entrada do reino, reinando com ele, recebendo o direito de governar com ele por 1000 anos. A segunda parte da interferência são os filhos de Deus, os gênios, que também voltam a interferir. É imprescindível assistir ao vídeo ensino sobre os santos católicos e os filhos de Deus. O link está na transcrição da apresentação. Como falei no ensino sobre 666 e Salomão, os 72 filhos de Deus são os príncipes das nações que criaram as 72 nações mães da terra. São os famosos principados de Gênesis 6, que quase ninguém sabe ou explica. São os famosos 72 gênios, os principados, por isso principados, príncipes dessas nações, criadores dessas nações que quase ninguém sabe ou explica. Eles geraram gigantes híbridos e espíritos malignos sobre a terra. A maioria deles foram destruídos com o dilúvio, você deve lembrar. Vencidos pelo exército de Israel nos dias de Josué, os anaquins. E depois que os gigantes foram destruídos, o dilúvio, pelo exército de Josué, e nos dias de Davi, até que o próprio pai deles, isto é, o criador deles e nosso, por isso pai, título de pai, porque criou, os fez, os prende, limpando também com sangue aqueles que foram adulterados geneticamente por eles. Eu falei isso no vídeo sobre aliens, sobre RH negativo. Isto é verdade. Houve uma mudança genética, uma adulteração genética, mas o Senhor restaurou todas as coisas com o seu sangue.
Esses são os extraterrestres misteriosos que quase ninguém sabe explicar, que pensam ser apenas uma civilização mais evoluída de outros planetas. Pois bem, você agora sabe, então ensine as pessoas na hora certa, com sabedoria e respeito, lembrando sempre, sem deixar de ser humilde, que até poucos dias você não sabia nada disso. Conheçamos agora o momento em que o nosso libertador prendeu-os em outra dimensão. E eu termino esse slide com uma frase que você precisa guardar. Nunca se alegre por conhecimento, pois todos podem ter. Se alegre por ter sabedoria e visão. Essas sim, para poucos. Em Judas, no seu único capítulo, versículos 6 e 7, encontramos: e quanto aos anjos, não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, sua morada, a dimensão onde estavam. E aqui o sistema entende errado como a história de Lúcifer e da terça parte. Ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas, tudo isso é tipológico para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas também se entregaram à imoralidade e depravação sexual. Veja que imoralidade, fornicação, sexo por sexo, depravação sexual, orgia, sexo de várias formas, não aquelas estabelecidas pelo óbvio, que é para formação de família. Veja que essa é a prática de Gênesis 6, que revela o livro de Enoque, não esses aí que temos, mas aquele perdido. E o que temos já é suficiente para termos uma essência da história. E, na verdade, Judas está, assim como Pedro, já vou ler, citando passagens desse livro, que então era parte da compilação até o terceiro século da igreja. Enoque, Judas, Pedro estão dizendo que, assim como Sodoma e Gomorra, Gênesis 6, e por isso Jesus disse que será como nos dias de Noé e Sodoma e Gomorra. E aqui uma grande revelação. Eu vou até interromper o compartilhamento para você olhar para cá. Por que é que Jesus Cristo disse, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra? Sim, eu tenho vídeos que eu ensino que nos dias de Noé tínhamos os distraídos, os trabalhadores e os zombadores. Sim, é verdade que nos dias de Sodoma e Gomorra nós tínhamos uma grande depravação, libertinagem, tudo isso você já sabe. O que você não sabe, eu vou revelar aqui, porque primeiro recebi do Senhor, vou dizer a vocês algo surreal. Por que é que ele revelou desta forma? Os dias que antecedem a minha volta serão como Sodoma e Gomorra e os dias de Noé. Eu estou falando dos dias da grande tribulação, porque não tem rapto exclusivista, privilegista, não tem rapto, arrebatamento, não tem. Então eu estou falando dos dias da grande tribulação que a igreja passará com Israel, em tratamentos ainda distintos. Eu estou dizendo, por que é que Jesus disse, como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra? Por que essa comparação desses dias, desses tempos, desses momentos? O que essas citações e esses momentos têm em comum? Qual é a relação? A relação são filhos de Deus. Os filhos de Deus, Gênesis 6, depravadamente, orgias, imoralidade sexual, eles como espíritos, eles queriam sentir o prazer do sexo, da orgia. Mulheres formosas, lindas. Eles queriam ter essa experiência com elas.
Então eles tiveram relação com as mulheres. E nasceram gigantes. E Deus mandou água para destruir os gigantes. E todos deveriam se salvar, menos os gigantes. Mas mesmo os que não eram gigantes, preferiram ficar com os gigantes. Imagine um pai de família que tinha medo dos gigantes, porque os gigantes matavam, estupravam, violentavam, roubavam, destruíam, pegavam as filhas, pegavam a esposa, pegavam as netas. Que não só os filhos de Deus faziam, como os filhos dos filhos de Deus. Tanto quanto os pais, que são os filhos de Deus, assim chamados criaturas, 72 filhos, veja meu vídeo para entender sobre isso. Esses e os filhos, que são os gigantes, os seres híbridos, eram terríveis. Nunca houve uma corrupção tão grande sobre a terra. Agora imagine os pais, os maridos, preocupados com suas esposas e seus filhos, e mesmo Noé fazendo uma arca para eles se livrarem dos gigantes, eles preferiram correr o risco de morrer com os gigantes, de que suas mulheres e suas filhas fossem mortas, estupradas, que eles fossem roubados, saqueados e destruídos pelos gigantes. Eles preferiram os gigantes à arca de Noé. Eles preferiram os filhos de Deus à arca de Noé. E nos dias de Sodoma e Gomorra é a mesma coisa. O que ele está revelando é que os filhos de Deus estavam lá em Sodoma e Gomorra, ensinando aquele povo todo tipo de depravação imoral. Provavelmente tinha lá todo tipo de influência dos gigantes. Por isso que quando os anjos foram na casa de Ló, eles nem acharam diferente. A única coisa que eles queriam era ter relações com eles também. Eles já estavam acostumados com seres angelicais, eles já estavam acostumados com espíritos, eles já estavam acostumados com depravação moral, sexual. E por isso Deus destruiu com fogo. E mesmo assim, a mulher de Ló ficou com saudade da terra deles. Ficou com piedade de suas coisas materiais. Então, quando a grande revelação é quando Jesus disse, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, a correlação entre essas duas coisas são os filhos de Deus. Aí encontramos em 1 Pedro 3, 18 ao 21, e na tradução já feita pela Bíblia Orgânica no portal EC, no rodapé você tem acesso só às cartas traduzidas. Vai demorar chegarmos ao final. E também 2 Pedro 2, 4 e 5, que falam sobre isso, lemos. O Messias também sofreu. Versículo 19. E é em espírito que ele anunciou através de Noé. E essa tradução que eu fiz com os sinônimos corretos, só ela explica esse texto, porque você pode pegar qualquer tradução em 1 Pedro 3, 18 a 21, você não vai entender. Você vai entender aquilo que eles falam de Lúcifer, que Jesus foi pregar no inferno, que Jesus pregou no inferno, que Jesus salvou no inferno. Isso não existe. Ele anunciou através de Noé. Aos espíritos presos, vírgula, homens e espíritos, a esses asteriscos, é porque eu tenho uma observação no rodapé, que você lê lá no portal, que nos dias de Noé foram rebeldes. Aí ele diz sobre a construção da arca, e veja que mais uma vez agora não é Judas, mas é Pedro que está correlacionando os dias de Noé com esses espíritos, com esses filhos de Deus. Veja que mais uma vez, mais um autor importante, que é Pedro, quando ele, no entendimento dele, pelo que ele lia no livro de Enoque, pelo que ele conhecia, revela em sua carta que os dias de Noé estão atrelados a esses espíritos presos, que são tanto dos homens hoje, quanto também daqueles. Porque ambos, como disse Judas, se entregaram à imoralidade. E veja que no versículo 4 e 5 de 2 Pedro, ele volta ao assunto, dizendo, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, e aqui o sistema entende errado como a terça parte não é, são esses 72 filhos de Deus que eles não falam, escondem,
mas que a bruxaria revela, que a Umbanda revela, que o satanismo revela, que a nova era, a maçonaria revela. E se tiver um padre, um intitulado pastor sincero, deveria revelar. Porque os teólogos sabem disso. Mas os lançou em outra dimensão, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Dimensão. E veja, do que é que ele está falando? Do dilúvio, versículo 5. Então você está vendo os gênios que pecaram, e os filhos dos gênios, gigantes híbridos, e quando morreram pela água ou pela espada de Josué, eles se transformam nesses espíritos imundos que ficam habitando nas pessoas, como a gente vê agora em Lucas 30 e 31. Está faltando o capítulo ali, depois eu coloco. Lucas, versículos 30 e 31. Lemos. Qual é o teu nome? Respondeu. Legião. Por quê? Tinham entrado nele muitos espíritos malignos. Nós encontramos essa mesma passagem em Marcos 5:9. Legião é a palavra latina para uma divisão do exército constante de cerca de 6.000 homens. Mas essa palavra passou a fazer parte do vocabulário aramaico, dialeto já morto, assumindo o sentido de grande número, sem mais o limite específico de 6.000. Só que nós temos uma estimativa mais clara no livro de Marcos, que tem o paralelo. Lucas não fala do número de porcos que os não mandasse para fora do país. Eu já vou falar por que país. Lucas omite a estimativa feita por Marcos sobre o número de porcos, que era de cerca de 2.000. Outra observação importantíssima. Os espíritos malignos sabiam que estavam derrotados, então esperaram obter uma concessão de condições de Jesus Cristo, Deus em carne, ali presente diante deles, e nesse caso expressaram o seu maior temor. Se eles considerassem ele só como um Messias, um Machia, um filho de Deus, eles não teriam temor. Mas eles tinham temor porque eles estavam diante do Criador dos céus e da terra. E os espíritos malignos sabiam que ele, como Criador dos céus e da terra, tinha poder de jogar esses espíritos que são filhos dos gênios que ele criou no abismo. Então, com temor, eles pediram: não nos deixe ir para o abismo, não nos lance, não nos jogue, não nos mande para o abismo. Os filhos dos gênios preferiam qualquer lugar destino a esse. E o Deus em carne atendeu a esse pedido, certamente por ainda não ser a hora deles irem para o Geena. E por poderem estar aqui e deverem estar aqui crivando os homens. Ainda não acabou. Ainda não acabou o teste. Ainda o teste é vigente. E se o teste é vigente, é evidente que se o teste é vigente, eles não podem ir para lá, porque não chegou a hora deles. Vamos agora à passagem de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e do 5 ao 9. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou no inferno, aqui tradução errada, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Veja, a frase lançou-os no inferno é uma palavra no texto grego. Este verbo grego, tártaro, significa lançado ao tártaros. E como explica aqui um dos teólogos mais conhecidos e importantes da história moderna, a palavra grega tártaros não é aplicada em mais lado nenhum ou de forma alguma na Septuaginta. Aliás, interessante que a Septuaginta, eu falei isso ontem em Itapema, curiosamente o número 70, 72 persegue a cristandade. Que coisa, não? Homero descreve-a como sendo um submundo. O Tártaros
significa a prisão dos titãs que se revoltaram contra Zeus. Isso no entendimento dos gregos. E tal, como o Vini também explica, o verbo tártaro traduzindo cast down to hell, em 2 Pedro 2,4, significa ligar-se ao Tártaros, que nem é Sheol, nem Hades, nem o inferno, mas o lugar onde os anjos, cujo pecado particular é referido na mesma passagem, estão confinados até o julgamento. A região é descrita como o abismo da escuridão, e tudo isso pode ser físico ou tipológico. Por conseguinte, Tártaros deve ser entendido como uma prisão, e nessa prisão, como diz Pedro, encontram-se os anjos que pecaram, mas não os caídos, mas aqueles que desceram. Eles não caíram. Eles escolheram descer. Eles estão nessa prisão de escuridão à espera do dia do julgamento. Veja aqui o que vem depois dessa referência de 2 Pedro a Noé. É a referência ao dilúvio. Isso não é por acaso, uma vez que esses dois acontecimentos estão relacionados e ocorreram não muito distantes um do outro. Mas vamos igualmente olhar para o testemunho de Judas, que fala do mesmo assunto. Eu quero que vocês prestem atenção nessa revelação da correlação de Sodoma e Gomorra, do dilúvio, dos dias de Noé e de Gênesis 6. Encontramos também em Apocalipse 9, do 13 ao 18, eu estou falando sobre a volta da interferência dos filhos de Deus que estão presos desde que Jesus morreu e os encerrou em cadeias. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos. E quem quer que pode explicar o sistema religioso cristão, a teologia sistemática, vai sempre dizer que esses anjos são apenas 4 demônios poderosos. Eles são 4 filhos de Deus poderosos, dos mais poderosos, que estão presos ao rio Eufrates, ou seja, na Babilônia, no Iraque. Ou seja, isso é tipológico. Eles não estavam lá vendo o rio descer. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matarem. Olha só 4 filhos de Deus na grande tribulação. Eu vou dizer de novo. Só 4 filhos de Deus na grande tribulação vão matar a terça parte dos homens. Só 4. E os números dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Estamos falando de uma 4ª guerra mundial. Veja meu vídeo, 3ª e 4ª guerras mundiais. E assim vi os cavalos nessa visão. E terminamos lá embaixo, em vermelho, leia comigo. Por esses 3 foi morta a terça parte dos anjos, dos homens, melhor dizendo, isto é, pelo fogo. Novamente, o fogo. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam em suas bocas. 4 anjos. 4 anjos. Causando uma destruição de uma terça parte. Vamos mais? Satanás também volta a interferir. Quem é Satanás? Eu ainda não estou no tempo de revelar a vocês. Aqui em Santa Catarina já falei. Eu vou falar com vocês aos poucos. Aos poucos até que vocês aprendam. Com sabedoria, escute. Todo o reino do mal, materializado em Satã, adversário, inimigo de nossas consciências, desce à terra para cumprir mais uma missão. Para depurar e crivar os moradores da terra. Como encontramos em Apocalipse 12. Agora vem a parte que o sistema encontra como anjos caídos e que dá o título de Jesus a Satanás, o chamando de anjo de luz.
sendo que ele apenas tenta ser, como diz 2 Coríntios 11. Eu quero que você leia a partir daqui, do E deu. Deixa eu colocar aqui para vocês lerem comigo. E deu, aqui. E deu à luz um filho que há de reger todas as nações. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto. E olhe o tempo. 1260 dias. Então vai haver uma batalha nos céus. Miguel e os seus anjos, representando o reino do bem, aqui destaquei. Contra quem? Contra o dragão. E dragão e quem? O dragão e seus anjos, representando o reino do mal. Mas eles não vão prevalecer, eles vão ter que sair da onde estão hoje principados e potestades. Eu coloquei aqui destacado, dimensão. Onde estão hoje? Então serão precipitados dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, como queira, e veja que a Bíblia faz questão de colocar todos os títulos dele. Assim como Deus tem o título de Pai, o título de Filho, o título de Espírito. Ele é o reino do mal, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, então, ele será, e os seus anjos vão ser lançados com ele. Não mais nas regiões celestes, eles vêm agora fisicamente para cá, para agir física e metafisicamente, para interferir física e metafisicamente. Então há uma voz no céu que diz o seguinte: porque foi precipitado o acusador. Que é isso que o livro de Jó poeticamente nos inspira, ensina. Mas estes... Está preparado, meu irmão? Está preparado para isso aqui? Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro. E desceu eloquente caráter, eloquente testemunho. Enquanto de um lado, na terra de Israel, a besta da terra, existe o testemunho de Moisés e Elias. Na ilha dos gentios, nas nações gentias, existe o eloquente testemunho, o caráter de profetas como eu e como você. Aleluia! A Escritura está falando de mim. A Escritura está falando de ti, de nós. Diz aqui ainda que muitos de nós vamos ter que morrer. Vamos aceitar a morte. E por não nos entregarmos, seremos mortos. Mas vamos vencer. Muitos morrerão, mas a eclésia toda, pela dor, será unida e o Senhor volta a interferir. E muitos de nós morreremos, mas venceremos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, vamos nos alegrar a todos. Essa palavra é para todos. Mas cuidado, porque o demônio, e esse é um título para ele, desceu para vós todo o reino do mal, cheio de ira, sabendo que falta muito pouco. E ele vai perseguir a igreja, e ele vai perseguir Israel, e ele vai perseguir. E nós vamos ler aqui 2 tempos e a metade de um tempo. Veja que durante 2 anos e meio, o Senhor está interferindo fora do alcance da cabeça da serpente. Deus vai interferir ou não vai? Vai nos proteger por 2 anos e meio. Vai proteger todas as suas 2 varas, Israel e igreja. Mas a serpente vomitou contra a mulher um rio de água. A terra, porém, acudiu a mulher abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se tem o testemunho de Jesus é a igreja. Não é Israel, como mentem os pastores pré-tribulacionistas. Não tem rápido, não tem arrebatamento, porque aqui está falando do testemunho de Jesus. Está falando daqueles que guardam mandamentos, Israel.
E está falando daqueles que têm o testemunho de Jesus, que consideram ele como Messias. E quem é que considera ele como Messias? Nós. Nós. Tão simples a Escritura. Vamos para o final? Estamos chegando no momento maior, no zênite. Convido você a meditar comigo agora no final, Apocalipse 20. Vi depois um anjo que descia do céu e fala do abismo, o lugar que aquela legião não queria ir e preferiu entrar, pedir autorização do Criador em carne para entrar numa vara de porcos. Agarrou o dragão, a serpente antiga, título dragão, título serpente, título diabo, título Satanás, são os títulos dele. E veja que João faz questão de falar todos os títulos dele. Prendeu-o por 1000 anos e lançou-o no abismo, que depois fechou e selou, para que ele não mais enganasse as nações. Veja, nações, não é Israel, gentios todos, até que se completassem 1000 anos. Depois desse período, o diabo teve de ser solto por algum tempo. Quando se cumprirem os 1000 anos, veja meu vídeo, Jardim do Éden, como tudo começou, terminará. Ele voltará então pela última vez. Ele ainda vai testar-nos, crivar-nos, pela delegação de Deus no final da grande tribulação. E depois, no final do milênio, de novo. E pela última vez, ele apresenta à humanidade o fruto do terceiro poder. E ele vai seduzir as nações dos 4 cantos do mundo, de Magog a Magog. E ele vai conseguir enganar uma grande parte de pessoas como a areia da praia. Ele vai jogar a multidão, o povo, o mundo contra Deus. Mesmo no próprio milênio. Por isso que eu tenho dito, e quarta-feira eu vou falar sobre quem é Deus. As pessoas não sabem quem é Deus. Não sabem. Por isso que muito pouca gente vai ser salva e vai ter que passar pela depuração da consciência. Mas um fogo que caiu do céu vai devorar. E o diabo que os tinha enganado foi precipitado, agora sim, não mais num abismo, não mais num abismo, mas no Geena, que representa a aniquilação tipológica de todo o reino do mal, de todo o reino das trevas. Chegamos então ao zênite da mensagem do Evangelho. Falta pouco para nosso Deus voltar a interferir. Serão os dias mais extraordinários da história em 6.000 anos. Pois o epílogo é mais pujante, é mais glorioso que o prólogo de uma história. E a sabedoria me faz ousar e dizer: nunca, nunca, nem na história do Antigo Testamento, nem tampouco na Nova Aliança, nunca, na igreja do primeiro século, houve tanta glória e poder, tanta interferência como haverá agora. É o zênite da história da igreja e da história de Israel. Aqueles que guardaram os mandamentos, e aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Elas estão juntas com o Criador. O Criador está próximo de unir as duas varas, como disseram os profetas, e enfim fazer um só povo, errado, para ser deles o único pastor. Lê comigo. Nada escrito por Moisés se compara ao que presenciaremos. Nada escrito em Atos ou nas cartas de Paulo se compara ao que viveremos.
Você pode ler comigo de novo? E como sábio, se é que tu és sábio, dar valor a essas palavras, se alimentar delas, entender elas. Nada escrito por Moisés se compara ao que presenciaremos. Nada escrito em Atos ou nas cartas de Paulo se compara ao que viveremos. Maranata. Depois da vinheta, chat. Jairo Marques, Maria Nascimento, Jefferson Santos. Profeta, sim, depende do que você entende por profeta. Se você entende o que todos entendem, então não sou. Mas se você entende o que a Escritura fala que é profeta, então sou. Wendel Fragoso, é correto acreditar que os filhos de Deus estão montados naqueles 4 cavalos descritos no Apocalipse? Sim, é correto. Eles vão utilizar esses cavalos, que são tudo metáfora, representam a forma com que eles vão destruir e vão matar um terço, melhor dizendo, da humanidade. 1/3. Mas ainda tem a outra parte, tem mais 1/3. Na verdade, 2/3 vão morrer, tem até um vídeo meu sobre isso. 2/3 da humanidade vão morrer. Aproveitando a folga e ganhando mais conhecimento, Pablo Abdias, Eutália Quintans, Luiz Guimarães, Paula de Carvalho. Precisamos realmente nos consolar. Ah, vai ser difícil. Veja meu vídeo, A Cruz Não Doeu, só para vocês terem uma ideia de quantos que vão nos abandonar, quantos que vão abandonar o Evangelho, quantos que vão abandonar tudo que hoje dizem que creem por conta da exclusão social. Vão se revelar. Não importa o número, pode ter 50 milhões de evangélicos, pode ter 10 milhões de desigrejados e 7 mil cadastrados no trabalho EC. Isso não significa nada, porque na depuração final é o que conta. Quando vier a exclusão social, quando vier a depuração, o crivo maior, que é grande tribulação, aí sim a gente vai saber que número nós temos. E olha, eu vou dizer para vocês, a verdade é que quando Jesus disse, porventura, achará fé na terra, acharei, na verdade, vamos adaptar, acharei fé na terra, fica claro o paralelo. Porque a maioria dos sinceros, dos que guardam o testemunho de Jesus, dos que guardam os seus mandamentos, vão morrer. Então eles vão morrer e serem salvos aguardando o milênio, para governarem com Jesus. Ou seja, os fiéis, santos, salvos, sábios morrerão. E quando ele diz, acharei fé na terra, é porque os que ele encontrar quando voltar, a maioria desses que sobrar, que é 1/3 só da humanidade, 2/3 vão morrer, são pessoas ímpias, impiedosas, descrentes, blasfemadores, zombadores. Que ele vai destruir. E aí vem o grande batismo com fogo. Vocês entenderam isso? Quando ele diz porventura acharei, é porque, olha, a maioria dos sinceros, a besta vai matar. E mesmo ele interferindo e guardando, a besta vai matar. Alguma carne se salvará? Então pouquíssimos, se é que existirão e devem existir, pouquíssimos fiéis ao Senhor, pouquíssimos homens tementes, retos, nobres, salvos, santos, sábios, estarão vivos quando ele voltar. Que coisa, né? Que coisa. Os 72 filhos de Deus não morreram, não. Eles não têm como morrer. Para eles só tem o Geena.
Aliás, deixa eu só ler o nome de vocês que não vai dar tempo. Georgia, cantora Ed Lima, Sidney, Carlos Henrique, Flávia Rejane, Eutália, Bruno, Luiz e Sinune 7. Gente, eu quero encerrar, amanhã eu volto, eu só quero falar uma coisa para vocês. Vídeo, é que é tanta coisa. Vídeo, julgaremos o mundo e julgaremos os anjos. Anjos, como julgaremos os anjos? Vídeo, ensino como julgaremos os anjos. A igreja julgará os anjos. Presta atenção. Vocês falaram disso? Os 72 filhos de Deus vão ser julgados por nós. Eles que fizeram tudo isso na humanidade, eles vão ser julgados pela igreja. Nós julgaremos os anjos. E aí sim terá o destino deles. CGN ou não. Que coisa, né? Não, a passagem do dar-se em casamento é citada pelos teólogos do sistema, é pífia, é medíocre como tudo que eles falam. Eles escondem sobre os 72 filhos de Deus, como eu falei no vídeo. Santos católicos são filhos de Deus. Por que eles escondem? Porque desmontaria tudo, toda a teologia sistemática. Então eles vêm com as desculpas que não existem extraterrestres. Não existem 72 filhos de Deus. Não, esses filhos de Deus, na verdade, ali de Jó, são os anjos. Não, aqueles que desceram em Gênesis 6 são os filhos de Sete. Não desceram. Na verdade, eles estavam por ali, é tipológico. São os filhos de Caim, são os filhos de Sete. Não, na verdade, veja bem, eles vão dizer. Sobre casamento, veja, Jesus foi claro. Não há casamento, não há relação sexual, o anjo não tem sexo. Como que não tem? São os mesmos que esconderam. Com a tua mão debaixo da coxa. Não é coxa, é o saco escrotal do homem. É assim que se faz um juramento. São os mesmos que esconderam. Duas asas cobrem os pés. Que pés? É o órgão genital dos anjos. Ou a parte onde seriam os órgãos genitais. Dependendo se é um filho de Deus com livre-arbítrio, um filho de Deus sem livre-arbítrio. Teólogo de alto nível sabe disso. A igreja católica e a protestante só copiou, escondeu tudo isso. Agora Jesus falou que não há casamento. Não há casamento entre os anjos dele. Nós estamos falando de 72 filhos de Deus, que é um reino neutro, é um reino de livre-arbítrio como os homens, que podem escolher o reino do mal ou do bem, e escolheram o mal, como os homens também escolhem o mal. Entenda, nós estamos falando de uma classificação que só bruxo, maçom, esotérico, nova era, feiticeiro, umbanda, espírita é que sabe. Uma classe que os teólogos maiores sabem e não querem revelar. E eu estou vindo aqui revelar. Espero que vocês aprendam e não venham pegar as coisas que o sistema fala, acreditando neles. No céu não haverá casamento. Não mistura as coisas. Muito bem. Nada de Ellen White. A Ellen White tem lá no seu túmulo o órgão sexual masculino fálico representando a origem do Cristo cósmico, que é o Cantares de Salomão, da bruxaria de Salomão, por favor. Queridos, eu vou voltar amanhã falando sobre frustrações e o título talvez não seja, tenho certeza não representa a profundidade do que vou falar amanhã. Amanhã vai ser muito bom, como todo dia. Vem aí nosso encontro, o ônibus já está cheio, Santa Catarina está em peso indo para São Paulo. Quero saber o que eu vou encontrar em São Paulo, quais são as pessoas de paz, de bem, de amor que eu vou encontrar lá. Para ser uma festa de amor, de paz e de bem, porque que é unidade. Paz para vocês, boa noite para vocês, obrigado pela participação, eu estou aqui todo dia. Pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês.
Tá vendo? E você, que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.